desde os tempos em que os homens dotados de inteligência vivem no planeta Terra, tiveram de defrontar-se com o fenômeno da morte em todas as suas formas. E todas as religiões, filosofias, doutrinas e práticas de ocultismo procuraram, de alguma maneira, dar uma resposta a esta pergunta fundamental da humanidade. Há milhares de especulações e entendimentos sobre a possibilidade de sobrevivência da consciência ou energia vital após a morte do corpo físico. Essa consciência ou energia vital é também designada em muitas culturas com a expressão espírito. Muito se discute sobre esse tema, pois sabemos que a questão do espírito envolve o entendimento das mais diferentes áreas como a medicina, filosofia, religião, literatura, dentre muitas outras áreas do conhecimento humano. E nos tempos mais recentes, desde o início do século XX, a área da tecnologia supostamente tem se interessado pelo assunto da sobrevivência do espírito após a extinção do corpo físico. Até aquele momento, o tema da comunicação com os mortos era cercada de sincretismo religioso e polêmicas obscuras. A possibilidade de comunicações com o mundo espiritual, sem a interferência direta de um médium, foi considerada por diversos inventores no começo do século XX. Algumas décadas anteriores, mais precisamente em 1857, houve o nascimento do espiritismo com as obras do pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que usava o pseudônimo Allan Kardec. Ele criou o termo espiritismo em 1857 e o definiu como a doutrina fundada sobre a existência, as manifestações e o ensino dos espíritos. Até então, as supostas comunicações com os espíritos eram realizadas por intermédio de médiuns. Como dito anteriormente, até então, as comunicações com os espíritos eram supostamente realizadas apenas por pessoas com capacidades mediúnicas. A possibilidade de comunicações com o mundo espiritual sem a interferência direta de um médium foi considerada por diversos inventores no começo do século XX. Dentre esses inventores, e um dos mais célebres, estava um grande visionário e criador do primeiro aparelho de som da história e que já havia patenteado cerca de 2.300 projetos. Seu nome era Thomas Edison. De acordo com alguns estudiosos, Thomas Edison queria construir um aparelho para se comunicar com aqueles que estavam do outro lado da vida. Em outras palavras, o inventor queria desenvolver um dispositivo que permitisse estabelecer o contato com os mortos. Edison acreditava que quando uma pessoa morria, ela deixa para trás o que ele chama de unidades de vida. Segundo esse conceito, esses pedacinhos de memória e pensamentos eram espalhados pelo universo e poderiam ser detectados por meio de dispositivos especiais, como o que Edison queria construir. A tal invenção acabou caindo no esquecimento e nunca mais se ouviu falar dela. Em 2015, um jornalista francês chamado Philippe Boudouin, que estava em um brechó, se deparou com uma raridade. Boudouin encontrou um antigo diário de Thomas Edison entre os itens da loja, e nele descobriu um capítulo inteiro onde o inventor detalhava como pretendia se comunicar com os mortos. O jornalista transformou o seu achado em livro. Por fim, provou que Edison levava bem a sério a ideia de construir o tal telefone. Estaria o inventor louco? Seria ele supersticioso? Será que ele realmente acreditava que poderia construir uma máquina que permitisse o contato com os espíritos? Para responder a essas questões, é necessário entender o contexto da época. A ideia de um possível necrofone foi apresentada depois do fim da Primeira Guerra Mundial, época em que a ideia de contatar os mortos voltou a entrar em voga. Considerando a dimensão de perdas humanas sofridas durante o conflito, era normal que as pessoas buscassem formas de se comunicar com as almas daqueles que partiram. A primeira obra sobre o assunto foi escrita pelo autor Oscar Dargonel. O livro se chamava Vozes do Além pelo Telefone e foi publicada no Rio de Janeiro no ano de 1925. Nela reuniu diversos casos onde a comunicação com os mortos podia dar-se através do telefone. Apesar de suas ponderadas considerações, por ser um veículo particularmente propenso a fraudes e engodos,
o assunto não mereceu outras abordagens mais sérias durante décadas. A moderna fase da transcomunicação instrumental iniciou-se com o crítico de arte sueco Fredrik Jurgenson, que em seus momentos de lazer, em sua isolada casa de campo, tinha o hábito de gravar o canto dos pássaros da região. Em 1959, ao escutar uma dessas gravações, deparou-se com vozes humanas entre os cantos gravados. Estranhou o fato, uma vez que estivera absolutamente só ao realizar a gravação no meio de um bosque. Ao ouvir com mais cuidado, notou que se tratava de vozes de pessoas que podiam ser percebidas palavras em vários idiomas, o que descartava a hipótese de interferência de alguma emissora de rádio. Aprofundando-se em novas gravações, assombrou-se ao perceber que as vozes o chamavam pelo nome, e que podiam responder a perguntas feitas no local, o que também descartava a hipótese de captação de rádio amador ou outro tipo de transmissão à distância. Fredrik indagou-se de quem poderiam ser aquelas vozes, e a resposta não tardou: somos os mortos. Em 1967, Fredrik Jurgenson lança o livro Telefone para o Além. Nesse livro é relatado várias experiências com as chamadas vozes misteriosas captadas pelo gravador de som. Dentre muitos dos acontecimentos relatados no livro, há um capítulo em que o autor relata um fato curioso. Em 1959, Jurgenson vinha apresentando nas emissoras suecas alguns programas de caráter histórico. O último deles versava sobre o destino dramático da duquesa Anastácia e do reinado do czar II da Rússia, e terminava com o seu assassinato e o de sua família. Um certo dia, Jurgenson, com sua mesa de trabalho repleta de livros sobre o tema Anastácia, captou o que aparentava ser o ruído de vozes faladas em alemão. Ele ficou surpreso quando conseguiu desvendar as frases que provinham do aparelho que diziam: "Setor do czar, precisamos nós ainda primaveril discutir." Fredrik Jurgenson achou curioso as estranhas vozes que saíam do gravador estarem falando justamente de um assunto que estava somente em sua mente e nos livros que estavam sobre a mesa. Foi aí que uma das vozes disse: "Fredrik, você está sendo observado." E logo depois a mesma voz acrescentou: "Fredrik, mesmo que tu traduzas e interpretes durante o dia, todas as noites procura descobrir a verdade com relação ao navio no escuro." As vozes utilizavam simultaneamente o sueco, o russo, o alemão, o polonês e o italiano. Mas uma coisa era certa: as vozes se referiam ao caso da princesa Anastácia e apresentavam detalhes sobre o dramático salvamento da filha do czar por 2 homens. Nos anos 70, a escritora Hilda Hilst foi uma pioneira nas experiências com transcomunicação instrumental, tendo gravado diversas vozes em sua residência A Casa do Sol na cidade de Campinas. Em entrevista à revista Planeta de julho de 1977, afirmou ter se interessado pelo tema após ler o livro Telefone para o Além de Fredrik Jurgenson. Hilda relata na entrevista que decidiu reproduzir as mesmas experiências do livro. Segundo seu relato, não obteve nenhum resultado no início das gravações e durante muito tempo nada aconteceu. Mas certo dia, uma amiga foi fazer uma visita e Hilda relatou sua experiência. Por sua vez, essa amiga, que era muito cética, disse que só acreditava com a apresentação de provas. Hilda relata que nesse exato momento as 2 amigas escutaram uma voz saindo do gravador. Uma voz que não era nem de Hilda e nem de sua colega que estava no recinto. Segundo Hilda, aquela era uma voz suave e bonita. Aquele acontecimento a deixou entusiasmada, e daquela data em diante, nunca mais parou de gravar os fenômenos. Para mim, logo no começo, apareceram vozes assim, entravam de repente numa fita, numa música e diziam só Hilda. E depois de 4 anos de trabalho, eu recebi uma voz que dizia: vamos estabelecer no mundo rede-telefonia. Outra referência da transcomunicação instrumental no Brasil é o trabalho desenvolvido pela pesquisadora Sônia Rinaldi. Sônia é fundadora do IPAT, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental, e há mais de 30 anos, Sônia vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa e comunicação com os desencarnados. Muitas pessoas que perderam entes queridos entram em contato com o IPAT a fim de tentarem algum contato. Em uma entrevista concedida em 2019, Sônia Rinaldi explicou que a transcomunicação instrumental é o acesso de outros planos dimensionais,
como o plano dos falecidos, através de um certo tipo de aparelhagem, e que essa comunicação não se limita apenas a aparelhos eletrônicos, podendo recorrer à simplicidade de um celular ou até mesmo de um laptop. Com a simplificação dos laptops e dos celulares, eles fazem a função de tudo. Então, o celular já é a câmera, o celular já grava áudio, o laptop já fornece tudo que a gente precisa. Então, digamos que hoje a transcomunicação instrumental pode se limitar à simplicidade de simplesmente um laptop e um celular. Então, isso é a transcomunicação instrumental, que seria, então, acessar outros planos dimensionais, como, por exemplo, o dos falecidos, que é uma das possibilidades, através de aparelhagem. Existem pouquíssimas obras cinematográficas que abrangem o fenômeno da transcomunicação. Um exemplo é o filme dirigido por Jeffrey Sachs, com o nome White Noise, que no Brasil foi lançado sob o título Vozes do Além. O filme, estrelado por Michael Keaton, conta a história de Jonathan Rivers, que perdeu sua esposa em um acidente de carro. Ele acaba se tornando um sujeito obcecado pela prática da transcomunicação a fim de se comunicar com a sua esposa falecida. Esse é um filme muito interessante sobre o tema, e muitos elementos mostrados no filme são retirados de situações reais. It is the voice of Ruth Baxter. This voice was recorded in August 2003. Ruth Baxter died in 1987. O que vocês acham? Seria possível nos comunicar com seres de outras dimensões usando apenas aparelhos de gravação de áudio? Ou tudo não passa de uma grande farsa? O canal Fernando Rodrigues TV gostaria de ouvir sua opinião.